algumas curiosidades sobre Fernando de Noronha. Meu nome é Dani. Entre idas e vindas, eu tenho 37 anos de ilha. E eu tive uma pousada por 24 anos, só que me aposentei, cansei de pousada, deixo para os jovens. E hoje em dia eu tenho residencial magia só para mulheres. Agora vamos lá, curiosidades. Quanto que custa para você morar em Noronha? Você vai lá, se apaixona. Primeiro, pode chegar e morar em Noronha? Não, não pode só chegar e já alugar e ficar morando. Lá você pode, a não ser que você seja milionário, pague a taxa diária, né? Que é uma taxa que tem uma progressão até o 10º dia. A partir de um 11º, ela começa a meio que triplicar. Aí é um nomezinho da matemática aí que eu não conheço. Então, por isso que muita gente fica até 10 dias, porque é aquela tabela. Depois o negócio fica um bagulho louco. Então, quanto que é o aluguel de um quarto, né? Porque às vezes você vai para lá, você vai fazer algum projeto, tem alguma história, só que você não tá a empresa que te contratou, que te levou, não dá alojamento. Tem umas que dão alojamento, porque geralmente eles alugam uma casa ou alugam quartos e aí mora várias pessoas nessa casa ou nesse quarto. A média de aluguel de um quarto é entre 2.500 até 4.500 reais por mês, tá? E uma marmita, para você pedir uma quentinha, é uma média entre 35 e 45 reais. Isso eu tô assim, né? É o básico. É o básico, não é você comer em restaurante, é você pedir uma marmita. Mas aí, como você consegue comer mais barato? Para quem mora, né? Que daí tem tempo. A gente compra muita coisa pela Amazon ou então pelo Mercado Livre. E aí tem aquelas opções que é frete grátis, né? Que é quem é assinante tem. Então eu compro até material de limpeza. Eu compro pela Amazon. Aí chega, aí você tem que saber que demora. Demora, tá? Antes demorava mais. Agora tá demorando menos. Vinho. Vinho é uma coisa que no mercado você vai comprar um vinho muito chucrutinho. Você vai pagar a partir de 55 reais, tá? Aí com esses mesmos 55 reais você compra um vinho muito bom assinando aquele wine.com, que muita gente tem assinatura. Eu tenho assinatura, eu recebo 2 vinhos bons. E aí, quando eu quero comprar mais, eu tenho desconto por ser assinante. Então, em Noronha, hoje em dia, essa parte tá bem melhor do que era 10, 15 anos, né? Antes era muito mais difícil. Hoje você vai na internet, hoje até internet a gente tem. Só que esse negócio de você ter uma internet boa em Noronha é coisa nova, tá? É coisa de, vamos lá, sei lá, uns 3 anos e meio quem chegou lá? Elon Musk. Podem falar o que for, cara, não tô nem aí. Elon Musk. Desculpa os haters. Como se fosse influencer pra ter hater. Mas antes, eu lembro que antes de ter o Elon Musk, agora a gente tem um Wi-Fi de primeira, que não cai. A gente tem um super internet em Noronha. Mas eu lembro que às vezes quando eu pedia marmita, aí eu ia pagar a marmita, nossa, eu já tinha que começar tipo 1 hora antes porque era o horário, entendeu? Se eu quisesse pagar boletos, aí eu acordo muito cedo quando eu tô em Noronha. Eu, tipo, 5 da manhã eu já ia pagando tudo, porque a rede ainda estava transitável. Aí se for, tipo, na hora do almoço, final de tarde, que é quando os turistas estão tudo voltando, todo mundo postando, era impossível você acessar a internet naquela época. Hoje, tanto faz o horário, você vai. Hoje, dá pra assistir filme da Netflix em Noronha, com Wi-Fi. Antes, não tinha nem como cogitar, imaginar um negócio desse. E hoje a gente tem. Então, assim, pessoal, pô, hoje em dia, os Instagrams, né, dos comerciantes, para você, dos guias, das pousadas, hoje dá para se atualizar, responder, colocar foto, vídeo. Até isso é uma realidade muito nova para Noronha. E isso revolucionou a ilha, né? Revolucionou. Então, eu tava falando como é que você vai para Noronha, eu acabei falando um monte de coisa, né?
Mas é assim, ou você vai estar casado com alguém daí. Eu tô falando lá porque hoje eu tô aqui em Floripa, né? Meu filho mora aqui, então eu fico meses lá, mas eu tô sempre vindo aqui ver ele. Então você tem que ser ou casado com alguém da ilha, tá? Aí você vai ter a documentação da entrada para liberar a taxa do seu marido, da sua esposa para morar. Ou então você vai a serviço. Finge que eu tenho uma empresa, finge que eu tenho uma pousada. Aí eu tenho uma pessoa, aí eu contrato essa pessoa para prestação de serviço como jardineira. Aí eu tenho que mostrar que ela vai ter onde dormir, né? Geralmente o pessoal vai e que ela vai ficar 3 meses trabalhando. Aí deu esses 3 meses, ela não pode continuar em Noronha. Finge, mesmo assim, não, eu quero continuar contratando essa pessoa. Ela vai ter que sair da ilha, que nem exterior. Você vai sair da ilha, vai ter um novo contrato, vai renovar e vai voltar. Isso também se a pessoa tiver por uma empresa. Acabou, foi demitido, pediu demissão, e aí tem outra empresa já que quer essa pessoa. Não dá para continuar. Ela vai sair, vai para o continente e aí depois ela volta já. E aí essa empresa que contratou, ela vai ser responsável pela pessoa. Então, Noronha não é um lugar que nem qualquer outro lugar do Brasil que você pode chegar, alugar um lugar e ir atrás de trampo e vender e se virar. Noronha não, tem isso. E aí tem isso também, Noronha é um arquipélago, né? Tem a ilha principal e as ilhotas. A gente mora na ilha principal, que chama Fernando de Noronha. Todas as outras ilhotas também têm seus nominhos, mas você não pode entrar em nenhuma das outras ilhotinhas, tá? É só na ilha de Fernando de Noronha, que é a parte que a gente mora. Existe uma rodovia que faz uma ligação entre uma ponte e outra. Ela já foi a menor BR do Brasil, é uma BR-363. Hoje em dia ela é a segunda menor BR. A primeira parece que fica em Aparecida, tá? Em Aparecida, em São Paulo, é a menor. Noronha é a segunda. E o que mais? E tem todo tipo de gastronomia, todo tipo de restaurante, de sushi, comida italiana, comida mexicana, é o perro, né? Comida havaiana, comida tradicional, tem todo tipo. E pousada tem para todo tipo de bolso, tá? Se você. Há muito tempo atrás já era meio médio, assim. Hoje em dia não. Hoje em dia tem hostels, tá? Que você vai dividir, né? Aquele ambiente, o banheiro coletivo com várias pessoas. Aí tem as pousadas domiciliares, que geralmente é aquela onde a família, né, ainda mora ali, tá ali tocando o negócio. E aí tem as pousadas mais arrendadas também. Finge que é pousada arrendada. Eu tenho uma pousada, mas eu quero sair, não sei o que, eu arrendo, aí eles fazem um contrato de 5, 10 anos. O dono vai receber um valor estipulado e quem arrendou vai ter que ralar para conseguir pagar o dono e ainda ter um lucro, tá? Sei não como é que é isso. E para ter lucro numa pousada mediana, né? Porque por 24 anos eu trabalhei com isso. E eu mal tinha lucro para mim, imagina para ainda ter que pagar alguém. Mas tudo bem, cada caso é um caso. Hoje eu sou aposentada, hoje eu sou mergulhadora aposentada, porque eu trabalhei 5 anos como mergulhadora profissional na ilha, trabalhei em todas as empresas, todas as operadoras de mergulho, como dive master e como fotógrafa também. Bem, faz tempo, viu? Quase em outra vida, mas era massa. Eu ia trabalhar amarradona. Hoje já aí com meus 50, nossa, sem chance, porque claro, mas são ciclos, né? A vida de um instrutor de mergulho, ela é fatigante, né? Que você não é só, estou mergulhando com golfinho, Noronha, vendo peixe. Essa parte é boa, mas é um batente, é um dia a dia que é árduo. Eu não sei como é que tá agora, não posso agora falar, mas eu lembro na minha época, acordava muito cedo, aí tinha que ir para a base, a gente tinha que carregar o caminhão, a gente carregava o cilindro, carregava os negócios, as caixas, botava tudo no caminhão, ia pro porto, aí passava tudo do caminhão pro barco, aí montava os equipamentos para quando começasse a chegar os turistas, fazia aquele monte de mergulho, que se for batismo, você pode fazer até, sei lá, 5 mergulhos numa manhã,
ou você guiar credenciado, que daí você faz aquele mergulho, né? Aí são 2 mergulhos com o mesmo grupo. E aí depois chega na hora do almoço, o barco volta, vai almoçar. Aí depois você volta de novo pro barco. Se precisar levar coisa, né? Não sei, dependendo da quantidade de pessoas, vai ser mais cilindro, vai ser 9 cilindros. Aí você vai mergulhar de tarde, mergulha a tarde toda, volta. E aí, na minha época, eu fazia muito mergulho noturno também, porque tinha muito menos gente. Então eu mergulhava de manhã, de tarde, muitas vezes eu mergulhava à noite. Então para mim foi, mas eu ia amarrador, né? Porque hoje com 50 pensar nisso já me dá preguiça. Mas na época que eu tinha 20 e poucos anos, foi uma coisa que eu fiz muito feliz. Era naquele momento que a vida tem isso, né? Às vezes tem determinados ciclos nos momentos certos. Não pode tirar os timings errados, que senão a coisa que é muito massa no timing errado pode ser um pesadelo. Então naquela época eu ficava assim, era uma coisa que eu já amava fazer, mergulhar. Já mergulhava, já tinha mergulhado no Caribe, mergulhava no Sul, mergulhava em vários lugares. Só que eu pagava para mergulhar. Aí quando eu me tornei dive master e fui trabalhar em Noronha, aí eu recebia para mergulhar. Então eu não tava nem aí se o quanto que era, se eu mergulhava o dia inteiro. Eu ia amarradona e ainda ganhava para mergulhar, né? Foi um momento muito feliz, a galera muito feliz. Só tinham 3 operadores na época. Eu lembro que e eu era uma das únicas pessoas que tinha casa, né, em Noronha, que morava no lugar, assim, residência, não era alojamento. Então as festas eram tudo lá em casa. Toda terça-feira a gente fazia sushi, numa época que o Brasil mal tinha sushi, e toda quinta era pizzada. Era pizzada. E aí a pizza era tão gostosa que aí a gente inventou de fazer uma pizzaria na pousada. Aí depois eu estava iniciando a pousada. Aí eu fazia as massas, a gente fazia as massas, os recheios. Só que aí vou contar uma coisa surreal. Como eu estava iniciando a pousada, eu trabalhava com mergulho, tinha pousada e inventei de fazer a pizzaria, né? O que aconteceu? No Noronha não tinha pizzaria. Começou a lotar. Aí chegava carros e carros e carros e aquele monte de gente. E aí o que acontece? Uma galera comendo na pizzaria, que era do lado dos quartos da pousada, que ainda era petitinha, aí não é conflitante, por causa do barulho à noite. Então eu falei assim, é um business que eu tive que fechar devido ao sucesso. Fez tanto sucesso que eu tive que fechar. O que mais sobre Noronha? Noronha é um parque nacional marinho, tá? 70% da ilha é parque nacional, ninguém mexe. Graças a Deus. Graças a Deus. Se isso não tivesse acontecido, nem eu estaria mais em Noronha. Porque mesmo com 30% o negócio já tá meio afundando, imagina se tivessem pego a ilha inteira. Mas essa história eu conto depois. Acho que eu já falei demais, né? Quantos minutos? Nem sei, eu não consigo chegar sem óculos. Vou começar a contar as histórias, sim. Sem muita edição, senão eu fico com preguiça e acabo não fazendo. Mas é isso. Se alguém tiver pergunta também, como se alguém estivesse assistindo. Mas aí, vamos co-criar. Vamos co-criar o público. Vamos lá. Então tá bom. Beijos. Bye, bye.